Se você tá com medo de arriscar em algo novo, esse vídeo é pra você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carla, fotógrafa de parto e família há mais de 7 anos e criei esse canal com o objetivo de ajudar outras pessoas a crescerem na fotografia com confiança, com sensibilidade, com criatividade. É possível sim viver de fotografia e hoje eu vou te contar a história da minha família. Meu marido trabalhava embarcado há mais de 10 anos, com toda a estabilidade que essa vida offshore traz, só que tinha um preço muito alto, né? A ausência dele dentro de casa. A escala dele era 28 por 28, então era 28 dias embarcado e 28 dias aqui. Um momento também nessa fase embarcado, que às vezes era Natal, Ano Novo, que ele estaria embarcado. A gente já chegou a comemorar o Natal 5 dias antes do Natal, porque ele não estaria aqui com a gente. Então a gente nunca deixou de comemorar. A gente acabava antecipando as datas comemorativas pra gente fazer tudo em família. Então era um preço muito alto, né, que se pagava. Coisas que muita gente hoje não daria valor, mas pra gente que preza pela família, que preza pela comunhão na mesa, faz muita falta. Chegou um momento que a gente viu que não dava mais para continuar dessa forma e que o preço que se pagava não estava valendo a pena naquele momento. E então a gente já sabia que chegaria esse momento de ter que sair, mas a gente não esperava que fosse ser tão difícil. A empresa na época não quis mandar ele embora. Uma passagem que ministrou muito no meu coração naquela época foi a passagem em que Deus fala com Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que ele mostraria. E tinha chegado então esse momento pra gente. A gente tinha duas opções, ou continuar na desobediência que Deus já tinha ministrado no nosso coração, que era a hora de parar, que aquilo não estava mais sendo saudável para nossa família, ou a gente tinha a decisão de ir para a terra que ele mostraria, de confiar, assim como Abraão não viu para onde ele iria, o que iria ter nessa nova terra, mas ele confiou em Deus, ele foi. Então, assim, a gente tomou a nossa decisão de sair, mesmo sem os benefícios que ele teria se a empresa mandasse embora. Nesse primeiro momento com ele em casa, a gente viu o quanto essa ausência dele em casa trouxe malefícios para nossa família, principalmente relacionada à criação da nossa filha, coisas que quando ele trabalhava embarcado a gente não percebia. Eu já trabalhava com fotografia, a fotografia estava crescendo cada vez mais. Claro que quando ele trabalhava embarcado eu dependia de uma rede de apoio maior, porque partos são imprevisíveis, então eu dependia às vezes de madrugada de ter que deixar minha filha com minha sogra ou com minha mãe, com minha avó. Quando ele parou de embarcar, essa questão ficou mais fácil, né, de administrar, já que ele estaria em casa e eu já não teria que depender de outras pessoas para deixar ela. Então a fotografia aqui na época, né, com ele trabalhando embarcado, já era algo que estava crescendo. Nessa transição foi crescendo cada vez mais e ele foi trabalhando em outras áreas, arriscando em outras áreas. Então a gente viu que a fotografia já tinha se tornado a renda principal da nossa casa, da nossa família. E então para que continuar quebrando cabeça em outras coisas que não fazia sentido se a resposta do nosso sucesso estava dentro da nossa própria casa? A fotografia parou de ser algo de trabalho meu para virar um empreendimento nosso, um empreendimento da nossa família. E se você me perguntasse, eu indicaria que a sua família largasse algo para empreender em algo novo, eu ia te responder que depende. Por quê? Quando ele trabalhava embarcado ainda, eu sempre fui contra ele parar de embarcar, porque era uma estabilidade financeira muito boa. Embora ele ficasse 28 dias longe, ele também ficava 28 dias em casa, então era meio que 28 dias aí de folga, que a gente tinha tempo ali para fazer o que quisesse no momento que eu não estivesse fotografando, trabalhando. Então eu sempre fiquei nesse receio, se ele viesse trabalhar aqui, como que seria? Só que o tempo foi passando, Deus foi ministrando no meu coração que realmente era chegada a hora. Tanto que quando a gente tomou a decisão de sair, partiu de mim, falar, não, você não vai embarcar mais, não está dando mais. Essa decisão, se não fosse de comum acordo, se a gente não tivesse fechado ali naquela decisão, poderia ter trago muitos problemas lá na frente. Hoje a gente trabalha junto, temos mais tempo em família, conseguimos conciliar ali os horários para a gente ter as nossas refeições juntos, ter mais tempo de qualidade com a nossa filha. Claro que tem os desafios, né, de um empreendimento em família, como qualquer outro empreendimento, como se fosse qualquer outra pessoa. Quis contar um pouquinho da nossa história, porque eu sei que muita gente vive entre o medo e a vontade de arriscar. Talvez você esteja num emprego que não faz mais sentido para você, que não faz mais sentido para sua família, e eu tô aqui para te dizer que é possível sim você viver da sua paixão. Claro
Claro que você vai ter que ir ali todo um processo para estruturar o seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, que a gente vai ter muito conteúdo relacionado à fotografia, maternidade, carreira. Se você precisava ouvir essa mensagem hoje, comenta aqui embaixo também para eu saber. Um beijo e até a próxima!